Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar aqui nosso estudo sobre o catolicismo romano. Hoje nós vamos falar sobre Pedro, um papa diferente. Eles ensinam que Pedro foi o primeiro papa, né? E os papas, então, eles são sucessores de Pedro. Então vamos ver qual que é a diferença de Pedro, tendo sido ou não papa. Pedro, ele era um papa diferente. Se nós vejamos, Pedro, ele era financeiramente pobre. Anote aí, Atos 3, versículo 6. Pedro, ele era casado, Mateus 8, 14 e 15. Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou ser adorado pelo centurião Cornélio. Atos 10, 25 e 26. Pedro foi um homem repreensível. Gálatas 2, 11 e 14. É de estranhar que Pedro, sendo o príncipe dos apóstolos, como ensina a teologia vaticana, Tiago, e não ele, era o pastor da comunidade cristã em Jerusalém. Atos, capítulo 15. Se Pedro tivesse sido papa, certamente ele não teria aceito a orientação dos líderes da igreja quanto à obra missionária. Atos 15, 7. Se Pedro tivesse sido papa, a ordem das colunas, conforme Paulo escreve em Gálatas 2,9, seria Ceifas, Tiago e João, e não Tiago, Ceifas e João. Agora, o Papa, ele é um Pedro diferente, né? O Papa atual, ele é um Pedro diferente. A própria história, meus amados, do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais conseguirão provar serem sucessores do apóstolo Pedro, já que em nada se assemelham àquele inflamado, mas humilde servo do Senhor Jesus Cristo. Então os papas, eles não têm nada a ver com Pedro, nada a ver. Por exemplo, os papas são administradores de grandes fortunas da igreja. O clérigo José Maria Alegria, da Universidade Gregoriana de Roma, declarou no final do ano de 72 que o balanço financeiro do Vaticano, em 72 já, o balanço financeiro do Vaticano ele dispunha de um ativo de $1 bilhão. Os papas são celibatários, isto é, não se casam, não obstante ensinarem que o casamento é um sacramento. Então os papas são celibatos, eles não casam, né? Os papas frequentemente aceitam a adoração dos homens. Os papas se consideram infalíveis nas suas decisões e decretos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório ela não tem nenhuma base bíblica. Hebreus 9, versículo 27 diz o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, também eu quero ler com vocês. Você que é católico, pega a sua Bíblia e vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 3. Em nenhuma parte das escrituras você vai encontrar a doutrina do purgatório. Essa doutrina do purgatório ela não tem base bíblica. Em Hebreus 1, versículo 3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então essa doutrina do purgatório, ela não tem, meus queridos irmãos, ela não tem nenhuma base nas escrituras. A ideia do purgatório, então, ela tem as suas raízes no budismo e em outros sistemas religiosos da antiguidade. Até então, na época do Papa Gregório I, porém, o purgatório não tinha sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Esse Papa, então, ele adicionou o conceito de fogo purificador à crença, então corrente, de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus a ponto de merecer o inferno, mas também não eram tão bons a ponto de merecer o céu.
Assim surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma de todas as suas escórias, até fazê-la apta a se encontrar com Deus. Então essa doutrina do purgatório, simplesmente ela não existe. Só existe céu e inferno. Nós temos que preparar aqui nessa vida, porque depois que nós morremos, não adianta mais, não adianta rezar a missa sétimo dia, não adianta rezar a Ave Maria, não adianta mais nada. Aos homens, Hebreus 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então, a doutrina do purgatório, ela é uma doutrina que ela é refutada na Escritura Sagrada. O purgatório, olha aqui a refutação. O purgatório, ele é não só uma fábula engenhosamente montada. Então o purgatório é uma fábula. Ela é uma fábula engenhosamente montada, mas a sua doutrina se constitui num vergonhoso sacrilégio à honra de Deus e num desprezo e desrespeito à obra perfeita efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa doutrina, além de absurda e cruel, supõe os seguintes disparates e blasfêmias. Olha só, não obstante, Deus declara que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, versículo 1. Contudo, ele se contradiz a si mesmo quando lança o salvo no purgatório para expiar os pecados já purgados. Então você vê que não tem base nas Escrituras. Deus não queima os seus filhos no purgatório para satisfazer a sua justiça, que já satisfeita pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas para se fazer a si mesmo. Ao lançar seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício do seu filho foi imperfeito e insuficiente. É a mesma coisa da igreja passar pela grande tribulação. Mesma coisa. Deus estaria dizendo que o sacrifício de Jesus foi perfeito e insuficiente. Jesus, no versículo, aqui no outro ponto, aqui diz assim, ó, Jesus que dos céus intercede pelos pecadores, vê-se impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório, porque só o Papa possui a chave daquele cárcere. Dizer que as almas expiam suas faltas no purgatório é atribuir-se ao fogo o poder do sacrifício de Jesus e ignorar completamente a obra que Cristo efetuou no Calvário. Que o castigo do pecado fica para depois de perdoado. Esse disparate provém de um erro da teologia vaticana, segundo o qual a obra expiatória de Cristo satisfez a pena devida aos pecados cometidos antes do batismo e não daqueles que foram cometidos posteriormente. Todas essas incoerências sobre a doutrina do purgatório estão em contradição com as seguintes afirmações bíblicas. Vamos lá? Ponto A. Quanto à perfeita libertação do pecado, João 8, 32, 36. Letra B. Quanto ao completo livramento do juízo vindouro, João 5, 24. Letra C. Quanto à completa justificação pela fé, Romanos 5, versículo 1 e 2. Quanto à intercessão de Cristo, 1 João 2, 1. Quanto ao atual estado dos salvos mortos, Lucas 23, 43, Apocalipse 14, 13. Quanto à bem-aventurada esperança do salvo, Filipenses 1, 21, 23, 2 Coríntios 5, 8. O que a Igreja Católica Romana chama purgatório, a Bíblia chama de Geena ou inferno, lugar de suplício eterno, de onde aqueles que neles são lançados jamais sairão. Leiam Lucas 16, 19, 31 e veja que nada poderá ser feito em favor daqueles infelizes que são lançados nesse lugar de terrível suplício. A esses está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Quando serão julgados e condenados ao lago de fogo. A salvação oferecida por Cristo é uma salvação perfeita e total, pois ela é o resultado da misericórdia de Deus e do sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, 7 e 9. Então, o purgatório do crente, ele é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então, essa doutrina do purgatório, ela não tem base bíblica. Ela não tem base nas Escrituras Sagradas.
Vamos ver outro ponto aqui. O culto a Maria, né? Maria, o culto a Maria, que é a chamada Mariolatria. Mariolatria. O que diz o decreto do Concílio Vaticano II? Os fiéis devem venerar a memória, primeiramente, da gloriosa, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre as muitas declarações em torno de Maria, destaca-se o seguinte: eles ensinam que Maria foi concebida sem pecado. Daí não admira que nós, olha aqui, isso aqui é um documento da Igreja Católica. Daí não admira que nós, santos padres, prevalece o costume de chamar a Mãe de Deus, toda santa, imune de toda mancha de pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo e formada nova criatura. Compêndio Vaticano II, página 105. É um livro católico. Sempre virgem. Maria sempre foi virgem. Esta é a doutrina tradicional da Igreja Católica. No entanto, a grande maioria das igrejas protestantes afirma que Maria não guardou a sua virgindade e teve outros filhos além de Jesus. A Igreja Católica e os protestantes, na página 88. Medianeira e intercessora. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora e medianeira. Livro Compêndio Vaticano II, página 109. O cúmulo do absurdo. Há alguns anos foi publicado na imprensa de uma capital latino-americana um discurso de um cardeal católico. O eminente prelado recorda este sonho. Ele sonhou que estava na cidade celestial, ouviu-se bater à porta, foi comunicado a Deus que um pecador da terra estava pedindo entrada. Cumpriu ele as tradições? Foi a pergunta. A resposta foi não. Então não pode entrar, foi o veredito. Nesse ponto, a Virgem Maria, que estava sentada à direita do seu filho, falou: se esta alma não entrar, eu me ponho fora. A porta abriu-se e o pecador entrou. Que heresia, meus irmãos, isso é uma heresia. Agora vamos ver o testemunho das Escrituras. Invocando o testemunho das Escrituras, concluímos que Maria, ela não foi concebida sem pecado. Romanos 3, versículo 23. Só a respeito de Cristo é que pode ser dito: com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7, 26. Maria, ela teve outros filhos além de Jesus. Além de João 2,12, o Novo Testamento se refere o Novo Testamento se refere aos irmãos de Jesus, ainda em Mateus 12, 46, 13, 55, 56, Marcos 3, 31, Lucas 8, 19, João 7, 3, 5, 10 e Atos 1, 14, 1 Coríntios 9, 5 e Gálatas 1, 19. Os ensinadores romanistas dizem que aqueles a quem o Novo Testamento chama de irmãos de Jesus, na realidade são seus primos. Essa interpretação é errônea, muito errônea, e visa fortalecer o dogma da perpétua virgindade de Maria. Leia Lucas 1,36 e veja que irmãos e primos são distintos no Novo Testamento. Só quero dizer o seguinte: no grego, irmãos e primos são totalmente distintos. Totalmente distintos. Então, a palavra no original é adeios e adelfo. Adeios e adelfo. Então são duas palavras diferentes. Adeios são irmãos carnais. Irmãos carnais. Adeios. E adelfo são primos ou irmãos espirituais. Então a diferença está aí, né? Porque as pessoas não conhecem o grego, né? O fato de Maria ter sido virgem no ato da concepção de Jesus é ponto pacífico nas Escrituras, porém afirmar que ela continuou virgem após o parto é antitese de Mateus 1,25. Contudo, não a conheceu enquanto não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Depois que Maria teve Jesus, ela passou o período da purificação, ela teve relação sexual com José, né? Essa palavra conheceu aqui é relação sexual. Ela teve relação sexual com José e teve outros filhos. Este é o fato. Isso é fato incontestável nas Escrituras Sagradas. Continuaremos no outro áudio, meus irmãos. Continuando, meus irmãos, o estudo sobre o catolicismo romano.
No ano 1100, introduz-se na igreja o pagamento da missa e o culto aos anjos. Culto aos anjos. Isso é angelolatria. Adoração a anjos chama-se angelolatria. No livro do Apocalipse nós vemos que quando João se prostrou diante do anjo, o anjo o repreendeu. O anjo disse: adore somente a Deus. Está lá no Apocalipse. Você procure que você vai encontrar lá no finalzinho do livro, né? No livro do Apocalipse. Então, adoração a anjos quer dizer angelolatria. No ano 1115, a confissão é transformada em artigo de fé. No ano 1125, entre os cônegos de Leão, aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. Olha, isso aqui é uma heresia. Maria foi concebida sem pecado. Romanos 3,23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No ano 1160, estabelecidos os 7 sacramentos. No ano 1186, o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Irmão, estude a história da Inquisição. A Inquisição matou mais de 50 milhões de cristãos. Estude! Estude a história, meu irmão, meu amigo católico, estude a história. Estude ali a face oculta do catolicismo do Sebastião Leonel, que você vai ver. Estude A Mulher Montada na Besta, de Dave Hunt, que você vai ver. Diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No ano 1200, uso do rosário por São Domingos, chefe da Inquisição. Ano 1215, a transubstanciação é transformada em artigo de fé. 1220, adoração à hóstia. 1226, introduz-se a elevação da hóstia. 1229, isso aqui é triste, ó. Proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Se você não ler a Bíblia, meu irmão, você nunca vai saber da verdade. Então, desculpe os meus amigos católicos, mas a maior parte dos católicos não leem Bíblia. Eles não estudam a Bíblia. Eles vão lá para a igreja católica, lá tem aquele folheto, eu era católico, né? Então lá tem aquele folheto escrito assim, Deus conosco, eu não sei se ainda é assim. Então lá tem todo um ritual lá da missa, né? Então os católicos, me desculpe, senhores católicos, meus amigos católicos, que eu amo muito e eu quero que vocês se convertam, eu quero que vocês descubram a verdade. Me desculpe, mas os católicos romanos, eles não leem Bíblia. Eles fazem o que o padre manda. O padre mandou, tá mandado. O padre falou, tá falado. O papa mandou, tá mandado. O papa falou, tá falado. Vamos estudar a Bíblia, meus amigos católicos, para vocês descobrir a verdade. 1264, Festa do Sagrado Coração. 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira e somente nela o homem pode encontrar a salvação. Então eles ensinam isso. Fora desta igreja não existe salvação. Igreja não salva, meu irmão. Fora de Jesus não há salvação. Atos 4:12. Quem salva não é a Igreja Católica. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Atos 4:12. O próprio Pedro, que é idolatrado pela Igreja Católica como sendo o primeiro Papa, ele mesmo fala lá em Atos 4:12. A salvação somente existe em Jesus Cristo. 1311, procissão do Santíssimo Sacramento e adoração da Ave Maria. 1414, definição da comunhão com um só elemento, a hóstia. O uso do cálice fica restrito ao sacerdote. Então a igreja evangélica celebra a ceia com o pão e o vinho. A igreja católica já é diferente. Só o padre que toma o vinho. Os católicos comem a hóstia só, sem o vinho, né? Então, continuando aqui. Em 1439, os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigo de fé. Nós vamos refutar o purgatório no próximo áudio para os irmãos ver. Nós vamos refutar a doutrina do purgatório. Em 1546 é conferida à tradição autoridade igual à da Bíblia. Então eles acrescentaram a tradição. Meu irmão, as escrituras só
é o suficiente. Você não precisa de colocar a tradição acima das escrituras. Só a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias 4,6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então a Bíblia só é o suficiente. Foi por ela que Martinho Lutero descobriu a verdade. Quando ele leu na carta de Paulo aos Romanos, o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, 1562 declara-se que a missa e oferta propiciatória e confirma-se o culto aos santos. Olha só que heresia, declara-se que a missa é oferta propiciatória e confirma-se o culto aos santos. Que heresia é isso? A oferta propiciatória já foi feita na cruz do Calvário, Jesus já morreu pelos nossos pecados lá. Missa não tem nada a ver com oferta propiciatória. É mais uma heresia que precisava de ser combatida por Lutero. Então a reforma era inevitável. No ano 1573 é estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos. Interessante isso aqui. Eles acrescentaram na Bíblia mais 7 livros. Só que os apócrifos não é só 7 livros. Existem muito mais livros apócrifos. E interessante que todos os 7 livros apócrifos que existem na Bíblia católica, todos condenam a idolatria. Inclusive, Sabedoria 13. Eu tenho uma Bíblia católica aqui, a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia católica. Então, se você ler Sabedoria 13, você que é católico, estude Sabedoria 13. E você vai ver lá que é condenado à idolatria. A Bíblia protestante tem 66 livros, a católica tem 73, são 7 livros a mais. Mas todos os 73 livros da Bíblia católica condenam a idolatria. Então, vamos lá. 1854, definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Maria foi concebida sem pecado. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Romanos 3,23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Depois é nós que hereges protestantes, isso aqui que é heresia. Maria, 1854, definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria. 1864, declaração da autoridade temporal do Papa. O Papa se diz infalível, pela Igreja Católica. O Papa é um pecador igual nós mesmos, que precisa de aceitar Jesus para ser salvo. O Papa precisa de aceitar Jesus para ser salvo. Em 1870, declaração da infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível. Isso é outra heresia. Onde já se viu isso, o Papa ser infalível? Meu irmão, você que é católico, acorde. Jesus é o único que tem poder para perdoar pecado. E aí você vai lá na Igreja Católica, se ajoelha lá naquele confessionário lá e vai confessar os seus pecados para um homem pecador igual o padre. O padre é pecador. Nós lemos nas Escrituras. Há um só mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus que intercede por nós, é só Ele que roga por nós. Hebreus 7,25. E 1 Timóteo, que nós lemos aí o texto de 1 Timóteo, para você aí, Então, vamos estudar a Escritura. Em 1950, então, a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. E por aí vai todas as heresias. Então, um dos motivos da Igreja da Reforma Protestante foi exatamente porque a Igreja Católica em Roma, ela afastou-se totalmente das Escrituras. No próximo áudio, meus irmãos, nós vamos refutar a doutrina do purgatório. Nós vamos refutar. Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Continuando aqui o nosso estudo sobre o catolicismo romano. O nome é Igreja Católica Apostólica Romana. Esse nome, meus irmãos, ele é um nome pretensioso. Por quê? A palavra igreja, ela vem do grego eklésia, quer dizer, conjunto dos salvos, tirados para fora. Igreja do grego é eklésia. Católica quer dizer universal, igreja em todo mundo. Então ele é um nome pretensioso.
Apostólica é porque é edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E romana, ou seja, igreja fundada pelo apóstolo Paulo em Roma. A igreja católica foi fundada pelo apóstolo Paulo em Roma, né? Porque naquela época não existia placas denominacionais. Se você observar as cartas, você vai ver carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Coríntios. Então a igreja católica, apostólica romana, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quando que foi escrita a carta aos Romanos? A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita, deixa eu passar aqui para você, no ano 57 e 58 DC. Então essa igreja não é a primeira igreja do mundo. Por quê? Porque quando Paulo escreveu aos Romanos, por exemplo, que foi escrito no ano 57 e 58 DC, já existiam outras igrejas, né? Já existiam outras igrejas, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos aqui. A carta aos Coríntios, né? A igreja em Corinto foi escrita em 56. Tessalonicenses, a carta de Paulo aos crentes em Tessalônica, foi escrita no ano 52, né? E por aí vai. Então, esta igreja, ela não é a primeira igreja do mundo. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, né, a igreja na Galácia, foi escrita no ano 52, portanto, bem antes da fundação da igreja em Roma pelo apóstolo Paulo, né? Então vai por aí, vai por aí. Então, Efésios, por exemplo, foi escrito no ano 60. Então, naquela época, não existia placas denominacionais. É como se fosse hoje, por exemplo, Filipenses foi escrito no ano 60 também. Como se fosse hoje, por exemplo, hoje existem placas denominacionais, porque as placas surgiram depois da Reforma Protestante. Colossenses foi escrito no ano 60, né? E 1 Tessalonicenses, então, foi escrito bem primeiro do que a carta aos Romanos. 1 Tessalonicenses foi escrito no ano 51. Então, esta igreja não é a primeira igreja do mundo. 1 Tessalonicenses foi escrito no ano 51, né? Olha para vocês verem. Foi bem antes. Então, quando Paulo escreveu aos Romanos, já tinha igreja em Tessalônica. Por quê? Porque Romanos foi escrito no ano 57 e Tessalonicenses foi escrito no ano 51. Então, esse nome, ele é um nome pretensioso. Igreja, do grego eclésia, né? Conjunto dos salvos, separados. Católica quer dizer universal, igreja em todo mundo. Apostólica, porque é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, realmente era mesmo, depois essa igreja se desviou, e eu vou mostrar para você nos estudos, né? E a apostólica, né, que é fundada edificada sobre o fundamento dos apóstolos, e romana, ou seja, igreja em Roma, fundada pelo apóstolo Paulo. Agora, eu sou católico, eu sou pastor e sou católico, mas o irmão poderia falar assim: pastor, que loucura é essa? Você é católico? Eu sou pastor evangélico e sou católico. Eu sou católico porque eu sou da igreja, eu sou do conjunto do salvo. Eu sou apostólico porque a igreja de Jesus, ela está no mundo todo, igreja universal, igreja no mundo todo. Apostólica, porque a minha igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E cristão, eu só não sou romano. Eu sou católico, apostólico e cristão. É diferente de ser católico, apostólico e romano. Então veja bem, como que foi que esta igreja ela afastou totalmente das doutrinas bíblicas e acrescentou a tradição, né? Então, eu quero até recomendar para vocês que querem aprender, né? Você que é católico, que tem desejo de aprender, você vai comprar um livro na livraria evangélica que se chama Seitas e Heresia, um Sinal dos Tempos, do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira. Se você não encontrar esse livro na livraria evangélica, você encontra no site da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este é um livro muito interessante, Seitas e Heresia, um Sinal dos Tempos, do Raimundo Ferreira de Oliveira. Tem um outro livro também, é A Face Oculta do Catolicismo Romano. Você entra aí no Google aí e pesquisa.
é do pastor Sebastião Leonel, o saudoso pastor Sebastião Leonel, que já dorme com o Senhor. Ele mostra a face oculta do catolicismo romano, todas as sujeiras do catolicismo romano. Eles queimaram na fogueira da Inquisição, eles queimaram os John Hus, eles enforcaram Jerônimo Savonarola. Então a história dessa igreja é nojenta. Ela é podre, está escrito lá no Apocalipse, ela está embriagada com sangue dos santos. Apocalipse capítulo 17. Se você quiser saber sobre isso, aí você entra aí no YouTube, aí, ou se não no Google, e aí você pesquisa assim, ó, A Mulher Montada na Besta, do Dave Hunt, também do saudoso Dave Hunt. Então você vai aprender muita coisa mesmo. Mas eu quero passar para você algumas coisas aqui sobre o catolicismo romano, né? Que é um nome pretensioso, como eu disse, aqui do livro do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira. Talvez você não encontre esse livro, ou você não tem condições de comprar esse livro, então eu quero passar para você aqui algumas coisas aqui sobre o catolicismo romano. Aqui diz assim, a Igreja Católica Romana, ela menciona o ano 33 DC como a data da sua fundação. Ou seja, o pilar do catolicismo é Mateus 16 e 18, né? Eu já expliquei isso em outro vídeo. Isto vem, então, do fato de que toda a ramificação do cristianismo, ele costuma ligar a sua origem à igreja fundada por Jesus Cristo. Porém, quanto ao desenvolvimento da organização eclesiástica e doutrinária da igreja romana, é muito difícil fixar com exatidão a data de sua fundação, porque o seu afastamento das doutrinas bíblicas deu-se paulatinamente. Então a igreja em Roma, a igreja fundada pelo apóstolo Paulo em Roma, era uma igreja santa, era uma igreja imaculada, pura, não aceitava nenhum tipo de doutrina antibíblica. Os crentes eram jogados às feras, né? Os crentes morriam na fogueira da Inquisição, mas eles não aceitavam nenhuma doutrina antibíblica. Aí foi entrando as heresias no seio da igreja. Daqui a pouco eu vou mostrar para você as datas. Então, durante os primeiros séculos, lendo aqui no livro do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, Seitas e Heresias, um Sinal dos Tempos. Então, durante os primeiros séculos, os 3 primeiros séculos, né, durante então os 3 primeiros 300 anos da história da igreja, você precisa, meu amigo, de estudar a história da igreja cristã. Você vai entender muita coisa do que eu estou falando. Então, durante os primeiros 3 séculos da era da igreja cristã, a perseguição à igreja verdadeira ajudou a manter a sua pureza, preservando-a de líderes maus e ambiciosos. Nessa época, ser cristão significava então um grande desafio, e aqueles que fielmente seguiam a Jesus Cristo sabiam que tinham suas cabeças a prêmio, pois eram rejeitados e perseguidos pelos poderosos. Só os realmente salvos se dispunham a pagar esse preço. Graças à tenacidade e coragem dos pais da igreja e dos famosos apologistas cristãos, o combate da igreja às heresias que surgiram nessa época resultou numa expressão mais clara da teologia cristã. Quando os imperadores propuseram-se a exterminar a igreja cristã, só os que estavam dispostos a renunciar ao paganismo e a sofrer o martírio declaravam sua fé em Deus. Logo no início do século IV, Constantino, o imperador Constantino, ele ascendeu ao posto de imperador. Isso parecia ser o triunfo final do cristianismo, mas, na realidade, meus irmãos, produziu resultados desastrosos dentro da igreja em Roma. Em 312, Constantino apoiou o cristianismo e o fez religião oficial do Império Romano. Proclamando a si mesmo benfeitor do cristianismo, achou-se no direito de convocar um concílio em Nicéia para resolver certos problemas doutrinários gerados por determinados segmentos da igreja. Nesse concílio foi estabelecido o chamado Credo dos Apóstolos. A causa da decadência da igreja, então, causas da decadência da igreja em Roma. A decadência doutrinária, moral e espiritual da igreja começou quando milhares de pessoas foram por ela batizadas e recebidas como membros sem ter experimentado uma real conversão bíblica. Verdadeiros pagãos que introduziram-se no seio da igreja, trazendo consigo seus deuses, que segundo eles eram mesmo Deus adorado pelos cristãos. Quando a Bíblia ela é clara sobre isso, né? Não farás para ti imagem de escultura.
Êxodo capítulo 20, Jeremias 10, Salmo 115. Tem muitas passagens bíblicas que falam sobre isso. A Bíblia, ela condena a idolatria do Gênesis ao Apocalipse. Até mesmo a Bíblia católica. Você que é católico, leia Jeremias lá 10, Êxodo 20, você vai ver que a Bíblia condena a prática de imagem de escultura. Nesse tempo, então, meus irmãos, homens ambiciosos e sem o temor de Deus começaram a buscar cargos na igreja como um meio de obter influência social e política, ou para gozar dos privilégios e do sustento que o Estado garantia a tantos quanto fizesse parte do credo. Desse modo, o formalismo e as crenças pagãs iam se infiltrando na igreja até o nível de paganizá-la completamente. Se você deseja saber mais sobre isso, então, entra aí no YouTube, ou se não no Google, e você pesquisa assim, a face oculta do catolicismo romano, do pastor Sebastião Leonel. E vai explicar tudo isso aqui que eu estou lendo aqui para você. Então Constantino, ele faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano, e aí ele abole. Por um lado, foi até bom, porque cessou as perseguições, a luta dos gladiadores. Mas por outro lado, foi ruim, que começou a entrar a idolatria na igreja de Roma, na igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, como eu disse, no ano 52. Mas ela não é a primeira igreja, como eu disse, porque já havia outras igrejas. É como se Paulo vivesse hoje, nos nossos dias, porque naquela época não tinha placas denominacionais. Então Paulo escreveu o seguinte: Paulo aos crentes de Anápolis, Paulo aos crentes de Uberlândia, aos crentes de São Paulo, aos crentes de Belém do Pará. Então seria assim as escritas hoje, se Paulo vivesse nos nossos dias hoje. Então, meus irmãos, no próximo áudio, nós vamos falar sobre as raízes do papado e da mariolatria. O que é mariolatria? É culto a Maria. Maria, né? Os católicos dizem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então vamos ver, biblicamente falando, se isso aí tem alguma base dentro das escrituras. No próximo áudio, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos continuar nosso estudo aqui sobre o catolicismo romano. Raízes do papado e da mariolatria, ou seja, quando que surgiu o papado e a mariolatria, ou seja, o culto a Maria, a humilde mãe do Salvador. Nós sabemos que a nossa irmã Maria, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Agora, peraí, o catolicismo romano, eles ensinam assim, Santa Maria, Mãe de Deus. Então isso aí, a pessoa precisa de pensar. Por exemplo, Maria. Quantas naturezas teve Maria? Maria teve uma natureza, a natureza humana, né? Maria teve a natureza humana. Jesus teve quantas naturezas? Duas naturezas, natureza humana e divina. Então Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então eu queria que os católicos me explicassem o seguinte: como que a natureza humana, Maria, só teve a natureza humana, né? Então como que a natureza humana, ela pode ser mãe da natureza divina? Como que a criatura pode ser mãe do Criador? Ou seja, Maria, ela é mãe do Jesus homem. Maria é mãe da natureza humana de Jesus, mas Maria não é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus não foi criado. Deus é eterno. Jesus é eterno. Então é isso que as pessoas precisam de entender, né? O protestantismo, ele não desfaz de Maria, ele considera Maria e respeita Maria como a mãe do nosso Criador, do nosso Jesus homem. Maria é mãe do Jesus homem. Então Santa Maria, mãe de Deus, né? Deus não tem mãe. Então isso aí a pessoa tem que pensar. Maria é mãe do Jesus homem e não do Jesus Deus, né? Então outra coisa, Maria, rogai por nós, ensina o catolicismo romano. Será que Maria, ela roga por nós? Não, Maria morreu e ela não ressuscitou. Ela só vai ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. Por que Maria morreu e não ressuscitou? Porque Maria está no túmulo, Maria está morta, Maria não está no céu, Maria não foi assunta ao céu, como ensina o catolicismo romano. Maria está morta, eles não têm nenhuma base bíblica. Eu queria que um católico mostrasse para mim, dentro das escrituras sagradas, alguma base bíblica que Maria ressuscitou e subiu ao céu. Maria não foi assunta ao céu. E outra coisa, Maria não intercede por nós. Maria, eles
ensina: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olha aqui o que diz as Escrituras, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de número 6. Aliás, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Você que é católico, pega a sua Bíblia e estude. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Maria não é intercessora, Maria não é mediadora. O nosso mediador entre Deus e os homens é somente Jesus. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou e está assentado à destra de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Outro texto bíblico que mostra que quem intercede é só Jesus, está em Hebreus 7, versículo 25, que diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quem intercede é só Jesus, é só Jesus. Maria não intercede pelos pecadores, os santos da Igreja Católica, né, não intercedem, né, eles morreram e estão aguardando a ressurreição. O único que ressuscitou foi Jesus. Então vamos ver aqui no livro do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, né, Raízes do Papado e da Mariolatria. Então diz assim: desde o ano 200 a.C. até o ano 276 da nossa era, os imperadores romanos haviam ocupado o posto e o título de sumo pontífice da ordem babilônica. Depois que o imperador Graciano se negara a liderar essa religião não cristã, Damaso, bispo da igreja cristã em Roma, foi nomeado para esse cargo no ano 378. Uniram-se assim numa só pessoa todas as funções de um sumo sacerdote apostata com os poderes de um bispo cristão. Imediatamente depois deste acontecimento, começou-se a promover a adoração a Maria como a rainha do céu e a mãe de Deus. Como eu disse, Deus ele não tem mãe. Deus não tem mãe. Maria, ela é mãe do Jesus, homem, não do Jesus, Deus. Os senhores católicos precisam de entender isso. Deus ele não tem mãe. Daí então procederam todos os absurdos romanistas contra a humilde pessoa de Maria, a mãe do Salvador. Então eles praticam a mariolatria, que é o culto a Maria. Culto a Maria. Então as pessoas precisam de conhecer a história. Estude a história, meu irmão. Busque na história. Pesquise na história. Não fique só ouvindo o que os padres te ensinam. Você que é católico, procure a história, busque na história e você vai ver muitas coisas. Diz aqui no livro, enquanto se desenvolvia a adoração a Maria, os cultos da igreja de Roma, tá vendo? A igreja de Roma, a igreja fundada pelo apóstolo Paulo no ano 52. Então essa igreja, a igreja de Roma, ela perdia cada vez mais os elementos espirituais e a perfeita compreensão das funções sobrenaturais da graça de Deus. Então, meus irmãos, uma reforma, ela era inevitável. Uma reforma na igreja de Roma era inevitável. E isso aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. E até hoje os papas não conseguiram, e nem os padres conseguem refutar as 95 teses de Lutero. Então, meus irmãos, formas pagãs como a ênfase sobre o mistério e a magia influenciaram essa igreja. O sacerdote, o altar, a missa e as imagens de escultura assumiram o papel de preponderância no culto. A autoridade era centralizada numa igreja dita infalível e não na vontade de Deus, conforme expressada pela sua palavra. Então essa igreja, ela se declara infalível. Ela se declara a única igreja que salva. E fora dela não há salvação, quando nós sabemos que isso não é verdade. Se você pegar o que é ensinado no catolicismo romano e você comparar com as escrituras sagradas, você vai ver que esta igreja ela está muito longe das escrituras sagradas. Ela desviou totalmente das escrituras sagradas. Então uma reforma protestante ela era inevitável. Então o cisma, aqui ó, diz assim, o cisma é entre o Oriente e o Ocidente.
O cisma entre o Oriente e o Ocidente logo se tornou evidente. O rompimento final aconteceu em 1054 com a Igreja Ocidental ou Romana, sediada em Roma, então capital do Império por parte da Igreja Oriental ou Ortodoxa, que assim se separou da Igreja Romana, ficando sediada em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. A Igreja Oriental guardou a primazia sobre os patriarcados de Jerusalém, Antioquia e Alexandria. Desde aí, então, a Igreja Romana, nitidamente desviada dos principais ensinamentos de Jesus Cristo no seu Evangelho, esteve como um barco à deriva. Então a igreja em Roma, ela estava como um barco à deriva, sem saber onde aportar, até que então veio a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero. Foi mais um cisma na já cambalida Igreja Romana. Então agora você vai ver como que essas doutrinas elas foram perpetuando dentro da igreja fundada pelo apóstolo Paulo em Roma. Então você vai ver agora como que surgiu todas essas doutrinas que hoje você conhece dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Como eu disse, esse nome é pretensioso. Eu sou católico, apostólico e cristão. Eu não tenho nada a ver com a igreja desviada de Roma. Eu pertenço à Igreja Católica, Apostólica e Cristão. Eu sou cristão. Igreja do grego eclésia, conjunto do salvo, apostólica, ou seja, apostólica quer dizer igreja universal, do grego católicos, quer dizer universal, apostólico. Eu estou edificado sobre o fundamento dos apóstolos e cristão. Eu não tenho nada a ver com a igreja de Roma. Então, vamos aqui ver a paganização da igreja romana. Século I até o século II, do ano 33 até o ano 196. Nesse período da história, a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Como eu disse os irmãos, a igreja em Roma ela era pura, ela era santa, imaculada. Aí foi entrando as heresias na igreja de Roma. Aí, no ano 197, o Zeferino, bispo de Roma, começa um movimento herético contra a divindade de Jesus Cristo. No ano 217, Calixto se torna bispo de Roma, pondo-se à frente da propaganda herética e levando a igreja de Roma para mais longe do caminho de Jesus Cristo e para mais longe das Escrituras. No ano 270, a origem da vida monástica no Egito por Santo Antônio. No ano 370, culto dos santos, professado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianço, primeiros indícios do túrbulo incensário, paramentos e altares nas igrejas, usos esses introduzidos pela influência dos pagãos convertidos. No ano 400, oração pelos mortos e sinal da cruz feito no ar. Isso não tem nenhuma base bíblica, meus irmãos. 431, Maria é proclamada a mãe de Deus. No ano 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. O purgatório ele não tem base bíblica e eu vou refutar ele dentro das Escrituras. Então, no próximo áudio que nós vamos fazer um áudio refutando a doutrina do purgatório. No ano 600, o latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas. Então as pessoas não entendiam, porque as missas eram feitas em latim. Então tinha que ter traduções. Então John Wycliffe, estude, meu irmão, busque na internet a história de John Wycliffe, que traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Estude a história de John Hus, estude a história de Jerônimo Savonarola, a história de Martinho Lutero, e você vai ver, você vai descobrir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então no ano 609, então começo histórico do papado. Ano 758, a confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. Eles acrescentaram a tradição à Bíblia. No ano 789, o início do culto das imagens e das relíquias. Quando a Bíblia é clara, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20.
Isso é a ordem de Deus, nós temos que obedecer. 819, a festa da Assunção de Maria é observada pela primeira vez. Onde está na Bíblia que Maria foi assunta ao céu? Não existe esse versículo na Bíblia, não tem. Maria não foi para o céu, Maria está morta e está aguardando o dia do arrebatamento para ela ressuscitar junto com a igreja. No ano 880, canonização dos santos. No ano 998, foi estabelecido o dia de finados. O dia de finados foi criado pela Igreja Católica de Roma no ano 998. E no mesmo ano, 998, foi estabelecido a quaresma. A quaresma. E por aí vai. No ano 1000 vem o cânon da missa. No ano 1074, proíbe-se o casamento para o sacerdote. Então o casamento, os padres não casam, o papa não casa, isso é doutrina de demônio. 1 Timóteo capítulo 4. Senhores católicos, estude 1 Timóteo capítulo 4. Proibir casamento é doutrina de demônio. O homem deve casar para não adulterar. Cada um deve ter a sua esposa, cada mulher deve ter o seu marido, para não pecar contra o Senhor. Em 1075, os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente, cada um de sua esposa. 1095, indulgências plenárias. Foi por causa disso que Martinho Lutero fez a reforma, por causa da venda de indulgência. Vamos continuar, meus irmãos, no próximo áudio.